Brasil, um país de pobre? Não, eu já te adianto que não. O Brasil está longe de ser um país de pobre. Um país de rico? Também não. Está no meio ali. Oi, eu sou o Darius Oliveira e esse é o Pure Money. Seja muito bem-vindo. E para você, o Brasil é ou não um país de pobre? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que você acha sobre isso. O Brasil não é, e por vários fatores. Eu poderia trazer vários dados aqui que comprovem isso facilmente. Não é um país de pobre, falando de uma forma geral. Eu diria que é um país de médio para alto, em uma escala de comparação. O Brasil tem alguns problemas, isso é fato, sobretudo estruturais, históricos e, pior, sociais. Esse eu acredito que sejam os piores. E um dos problemas do Brasil, economicamente falando, é a política. Não precisa ser um gênio para saber disso, né? Basta checar as notícias dos últimos 10 anos atrás que a gente vai ver vários escândalos de corrupção, de petrolão, essas coisas. E é bem conhecida por nós brasileiros e acredito pelo mundo também. Isso é porque claramente quem está no comando da política escreve as regras, o sistema. Então eles fazem com que o sistema seja apenas beneficiário a eles. E é aqui onde entra o problema social. O povo reelege os mesmos caras e tipo, como assim, sabe? Por quê? É um problema da sociedade como um todo, deixar isso acontecer. E eu também não posso ser hipócrita e dizer que não tem político bom. Claramente tem algum. Mas de uma forma geral, a galera mal intencionada que tem o poder usa isso ao seu favor. Infelizmente, esse é um dos motivos que o Brasil é conhecido pelo mundo afora, tá? Daí, com esse poder na mão, aí eles usam isso a seu favor, fazerem com que as pessoas mais vulneráveis continuem a votar neles e assim o sistema se consolida por si só, de uma forma péssima. Um outro problema é um problema estrutural na formação do país, lá na criaçãozinha, lá em 1600, 1700, 1800, 1900, até. Não teve uma liagem de evolução, não teve um estudo, um projeto que foi criado para isso. Em outros países, com ideias parecidas com o brasileiro, eles tiveram, que é o caso dos Estados Unidos, um pouquinho, o México ali, países da Europa, enfim. Para efeito de comparação, olha qualquer cidade dos Estados Unidos, ou até mesmo da Europa, a grande maioria, não posso generalizar, né? Mas todas, em sua grande maioria, são alinhadas, tem as ruas bonitinhas, com suas avenidas, com as suas divisões, tudo certinho. Agora vê aqui no Brasil, nas grandes cidades, nas cidades mais antigas, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza. É um embaraçado louco, as ruas em forma de U, as ruas em forma de V, de S, é um trançado doido. Isso tem a ver com o processo de criação, né? Que não existiu, foi a moda foda-se, de qualquer jeito. Aqui no Rio, se você errar uma rua, ferrou, tem que andar 2 km para acertar o trajeto de volta. Isso se transformado no caminho. Brincadeira, ou não. Outro problema que é muito forte é um problema histórico. Isso impacta muito. Todos sabemos que a sociedade brasileira foi formada com base em ideais escravistas. Isso é fato para todos. Que houve todo aquele processo desenfreado de evolução, sem planejamento, basicamente na moda foda-se, como eu comentei anteriormente. Na verdade, isso é percebido até hoje, né? Algumas empresas, por exemplo, têm ideais muito antigos de que o funcionário é só para servir daquele jeito, sem aceitarem novas ideias, novas sugestões, enfim, um caos. Aquele negócio com processos enfaixados, enfim, sabe? Claramente são chefes e tem orgulho de falar isso. Uma coisa bem de antigamente mesmo. Esses é que o problema do Brasil são os brasileiros. Não é totalmente isso, mas tem relevância sim isso. Não podemos negar. Isso é nítido em qualquer esquina que você for. Lá vai ter lixo, lá vai ter lata de cerveja, copo de descartável, cigarro, aspas. E a grande maioria não tem consciência do básico, que é a limpeza. E vai ter de outros detalhes? Com certeza não vai ter, né? Mas eu tenho que colocar uma vírgula para Curitiba. Uma das grandes cidades e uma das mais limpas que eu já vi.
Não se vê muito lixo jogado na rua, também não se vê a galera jogando, né? Pelo menos por onde eu passei, né? Claro, não posso generalizar e dizer que todos lá são assim. Mas olhando de uma forma geral, Curitiba foi a mais organizada no quesito limpeza. Complicado, mas a realidade. Além disso, temos o chamado... Eu sou bem contra esse tal jeitinho, eu particularmente não gosto nem um pouco dele, porque remete a um pouco de... como é que eu posso dizer? Desonestidade, digamos assim. E eu também queria chamar a atenção para isso, porque não é o jeitinho brasileiro, não é em todo o território nacional. O Brasil é gigantesco, né? Do sul ao norte não é bem assim. Segundo as minhas experiências, por onde eu andei, por onde eu passei, esse jeitinho ele é mais concentrado aqui na região sudeste, onde tem, claramente a gente sabe que tem uma influência gigantesca econômica, midiática, isso acaba se concentrando mais aqui. E eu não vi tanto isso, por exemplo, lá no Nordeste, que é onde é a minha região que eu venho, e nem tanto no Sul. Eu recentemente cheguei de lá e eu não vi isso tão nítido assim, já como eu vejo aqui nessas regiões, São Paulo, Rio bastante. E esse jeitinho brasileiro, por muitos críticos, é uma forma malandreada de ser, de burlar algumas coisas, uma coisa aqui, outra coisa lá. Mas eu tô falando isso em termos gerais, isso varia de cada pessoa, isso varia de cada caráter, de cada situação, né? Tem gente mau caráter em todas as áreas, em todos os lugares e infelizmente a todo momento. Essa é a realidade e temos que aceitá-la ou entendê-la. Lembrando, tudo isso que eu falei é colocando em termos gerais, estou generalizando para facilitar o entendimento, para que eu consiga falar as coisas com mais clareza. E infelizmente hoje o Brasil está dividido em ideais políticos e isso vai demorar um pouquinho assim a alinhar. Enfim, não vou entrar nesse mérito agora porque eu não gosto mesmo dessa parte política da coisa. Porém, vendo assim, hoje, com a guerra na Ucrânia, Rússia, Ucrânia, dá pra ver que o Brasil não é tão ruim assim. Vai, convenhamos. Sejamos realistas. Eu não queria ser um ucraniano ou um russo nessa situação. Ou sei lá, alguns países do Oriente Médio que fazem que isso acontece diariamente. Enfim, voltando, esses são os motivos principais que eu acredito que esses sejam os motivos principais a quais o Brasil é um país ainda em evolução e que não é tão ruim assim. A gente está na média, como eu falei, não é uma média tão ruim, mas também não é uma média ótima, a qual a gente pretende. Por agora é isso, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido mais ou menos esse meu pensamento sobre o Brasil ser um país pobre, aspas. Enfim, se você gostou, deixa o seu like, comenta o que você achou, compartilha com alguém que você acha que tem interesse, que se interessa por esse assunto de economia, negócios, que certamente a pessoa vai aprender alguma coisa.